ex-vice-governador, ex-governador da Bahia, Antônio Embaçaí, e está na linha para falar conosco. Ele que estava servindo ao governo de São Paulo, deixou o setor público, está na iniciativa privada, mas vai falar um pouco também dessa sua mudança e, sobretudo, da política nacional e a política baiana, onde Embaçaí fez carreira. Bom dia, Antônio Embaçaí. Bom dia, Dilson. Prazer enorme falar com o amigo. Realmente fico muito feliz, Dilson, vê-lo aí nessa atividade permanente, presente, né? Prestando serviço excelente para a radiofonia da Bahia e do Brasil. Muito obrigado, Dilson, pela oportunidade. Obrigado, Embaçaí, aqui no nosso Bom Dia Feira. Lembrar que essa entrevista está também em todas as plataformas, YouTube, as redes sociais, o nosso Facebook, Instagram e o nosso 96.9, o nosso dial, a nossa Princesa FM, desbravando aí o sertão baiano, as cidades brasileiras, a capital baiana. Mas aí, depois que você deixou o governo de São Paulo, qual tem sido a sua atividade aí em São Paulo? Dilson, primeiro, por conta da minha atividade aqui no governo de São Paulo, durante o período do governo João Dória, eu fiquei afastado da Bahia. Eu fiquei em Brasília durante um grande período, depois veio a pandemia, eu acabei ficando em São Paulo, sediado em São Paulo. E com a pandemia, eu, lamentavelmente, me afastei um pouco da minha presença física no estado, até por conta das dificuldades que todos tinham naquele período para viajar. Foram cerca de 2 anos com dificuldades, com riscos, inclusive, de contrair o Covid, que naquele início era uma verdadeira tragédia, essa pandemia. Depois a gente foi acostumando, chegou a vacina e as coisas foram melhorando, né? Então eu fiquei um pouco afastado. Agora não, agora eu estou retornando à política da Bahia, à atividade política partidária da Bahia, permaneço no PSDB e estou também prestando consultorias a várias empresas em São Paulo e na Bahia também, na iniciativa privada. Tem sido essa a minha atividade atual, Dilson. Nesse período em que você esteve em São Paulo servindo ao governo, enquanto isso aqui na Bahia, o seu partido também manteve essa dinâmica que mantém hoje nacionalmente. E no momento se fala de uma aproximação com o governo de Jerônimo Rodrigues. O que é de falso ou verdadeiro nisso, Antônio Embaçaí? Olha, esse debate ele foi instalado, Dilson, a partir do momento em que o presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Carlos Muniz, se filiou ao PSDB. O presidente Carlos Muniz é um quadro de grande qualificação, muito robusto, ele fortalece o PSDB e tem uma capacidade de ampla conversação. Como ele será uma personalidade muito influente no destino do processo político do PSDB em Salvador, esse debate apareceu. Ele tem uma história de boa conversação, de boas articulações, de uma habilidade muito grande, daí então esse debate começou a se instalar. Então não há nada, vamos dizer assim, definido com relação a essa perspectiva, é uma coisa que acontece em Salvador mais diretamente, e o PSDB, com a entrada do presidente Carlos Muniz, ficou muito fortalecido, assim como também, Dilson, com a eleição do Pablo Roberto, deputado estadual. Aí, em Feira de Santana, o PSDB também passa a ter um valor maior ainda do que já tinha, com a presença da vereadora Eremita. Então, nas duas principais cidades da Bahia, Salvador, a nossa capital, e em Feira de Santana, que também é uma capital muito forte no interior de todo o estado, muito influente, o PSDB ficou robustecido. Então, esse debate eu finalizo aqui com relação à relação com o governo Jerônimo Rodrigues, surgiu por conta da filiação do presidente Carlos Muniz. Essa sua volta à Bahia, não é, que é a sua plataforma política, apesar de você ter ido a São Paulo servido o governo João Dória, mas na verdade Embaçaí tem uma raiz da Bahia. O que é que planeja para esses próximos meses, próximos dias, sabendo que nós vamos entrar agora num período pré-eleitoral? E ter servido ao governo João Dória, Dilson, para mim foi também acumular mais experiências e avanços. Nós tivemos aqui no governo João Dória um governo de grande qualidade. O João foi quem trouxe a vacina contra o Covid para o Brasil, ele praticamente tomou essa liderança. Eu ajudei muito na articulação
da conquista da vacina contra o Covid. Foi um governo também que permitiu introduzir as câmaras corporais para uso dos policiais militares aqui em São Paulo. Isso reduziu bastante o número de homicídios, de mortes de policiais e de bandidos também, um dado muito, muito eloquente, e que eu vejo que vários estados do Brasil já estão fazendo isso, inclusive também a Bahia. Tive notícias que o governo do estado está também comprando câmaras corporais. Introduzimos aqui em São Paulo, que é um programa também, Dilson, que pode ser feito na Bahia, o Corujão da Madrugada, que é a utilização dos hospitais particulares, é um convênio entre o governo do estado e os hospitais particulares para que eles possam atender toda a população que está afiliada ao SUS, enfim, a população mais pobre do Brasil. Imagine que aqui em São Paulo, hospitais como o Sírio-Libanês, hospitais como Einstein, hospitais como o Nova Star Aliança, hospitais que têm realmente um nível de qualificação praticamente de primeira qualidade do mundo, passou a atender as pessoas mais humildes de São Paulo gratuitamente. Isso reduziu as filas. Eu acho que São Paulo pode fazer isso também. Fizemos um grande trabalho aqui também no meio ambiente, mais de 1.000 escolas com tempo integral. Isso significa 1,5 milhão de alunos em tempo integral, 6, 7 horas de aula por dia, 5 refeições. Eu falo isso porque foi um governo que trouxe bons exemplos e que podem também ser introduzidos em outros estados. E eu pretendo, inclusive, fazer com que esses dados sejam colocados para que o governo do estado da Bahia avalie. Porque, de repente, Dilson, essa experiência que eu acumulei, eu estou lhe respondendo, pode também servir para a Bahia, quer dizer, ajudar a Bahia, tanta coisa boa que nós fizemos aqui no nosso estado. O fato é que todo esse trabalho é um trabalho que foi realizado com muita dedicação, com muita competência, e eu espero, naturalmente, que o governo do estado, o governador, seja um governador que possa fazer boas realizações, porque quando o governo realiza bem, quem ganha é a população. Mas a minha proposta é exatamente retornar à política da Bahia. Eu já estou fazendo isso, aliás, já fiz isso aí, estou fazendo conversações para que a gente fortaleça o nosso estado. O nosso estado já teve períodos de muita prosperidade, de muita pujança, de muito prestígio na política e na economia. E, lamentavelmente, a gente foi ficando um pouco para trás. A gente assiste com muita tristeza, né, a tragédia que é a segurança pública da Bahia. Então, a minha tarefa, eu entendo assim, com a experiência que eu acumulei, é ajudar, é colaborar para que a Bahia possa viver dias melhores. Baçaí é um fruto do carlismo. Você veio exatamente da escola de Antônio Carlos Magalhães, atravessou, portanto, aquela fase de crescimento da Bahia, você chegou até o cargo de governador da Bahia, mas agora os tempos são outros, né? Antônio Carlos morreu e o seu neto está aí. Perdeu a eleição. E como está a sua relação com a Semineto? A minha relação sempre foi uma relação muito cordial e respeitosa. Ele fez uma boa administração em Salvador, mas foi mal sucedido no processo eleitoral. E a gente tem que reconhecer a vitória do Jerônimo Rodrigues, uma vitória fruto da democracia, do debate, enfim, ele venceu, e torcer para que ele faça um bom governo. A minha relação é uma relação, repito, uma relação cordial, respeitosa, amistosa. Reconheço as qualificações do ACM Neto, mas o PSDB tem a sua posição de autonomia. O PSDB, nesse processo agora eleitoral, vai ter candidatos do próprio partido em várias cidades. Nós estamos avaliando isso em Salvador e também em Feira de Santana. Em Feira de Santana, a gente não pode deixar de entender que o Pablo Roberto é um grande quadro. Ele foi secretário municipal em 3 ocasiões e 3 pastas distintas com grande sucesso, teve 42.600 votos para deputado estadual. Dilson, isso não é pouco, isso é cerca de 15% dos votos totais dos eleitores de Feira de Santana, corresponde a aproximadamente 15% do total dos eleitores de Feira, praticamente uma convocação para que o Pablo Roberto se coloque como candidato a prefeito de Feira de Santana. Ele tem todo o apoio da direção estadual do partido e tem também o apoio da direção nacional do partido. É claro que isso passa pelo diretório municipal, pelos nossos companheiros de Feira de Santana e pelo diretório que é conduzido pela vereadora Eremita. Mas esses são dados que nos animam bastante, o fortalecimento do partido,
e mais ainda a possibilidade de, ao fortalecer o partido, servir a população de Feira de Santana, de Salvador e da Bahia. Diante desse burburinho de que o PSDB poderia se aliar ao grupo do governador, que é o grupo que comanda o estado da Bahia, lembrar que também nesse grupo já estão ex-carlistas, exemplo de Otto Alencar, né? Que hoje está como senador, mas da base do governo do estado. Então você ex-carlista ou carlista, não posso nem dizer hoje o que é, porque Antônio Carlos já morreu, você se sentiria menos ou mais confortável e sair de uma base da qual você sempre pertenceu para estar hoje ao lado do governo do estado? Se acaso o PSDB venha a formar essa aliança. Na verdade, Dilson, é um assunto, esse debate que você coloca com muita propriedade e inteligência, uma especulação de natureza política, e a política vive de especulação, é exatamente assim mesmo, os fatos vão surgindo. Isso é uma coisa que decorre, eu estou repetindo isso, decorre da entrada do presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Muniz, porque ele eu repito isso, o Carlos tem ampla capacidade de articulação e está conversando com vários próceres do governo do estado de São Paulo, da Bahia, e não pode ser diferente, porque a conversação, embora vocês estejam posição, nesse momento de oposição ao PT, a conversação é sempre favorável, né? E quando um governo tem uma boa oposição também, isso fortalece os programas. Então, nós estamos, nesse momento, nessas conversações, mas não há nada que possa indicar que esse será o resultado final desse debate que foi instalado a partir da entrada do Carlos Muniz nos quadros do PSDB. Não tem nada ainda definido, nós estamos conversando, e é bom conversar, porque o que a gente quer, na verdade, é que o governo seja bem sucedido, mas existe uma distância muito grande ainda para percorrer. Você acha que o carlismo continua vivo ou o carlismo morreu na Bahia? Não, continua. Sem dúvida nenhuma, o líder Antônio Carlos Magalhães fez grandes realizações pela Bahia, colocou a Bahia numa posição de destaque nacional, realizou assim feitos notáveis, abriu novas fronteiras agrícolas, fronteiras da indústria, o polo petroquímico, tanta coisa boa que o senador Antônio Carlos Magalhães fez pela Bahia, e é claro que esse dado, tá certo, significa que ele está no coração de muita gente do nosso estado. Então a gente tem que fazer essa referência, uma referência justa e merecida, e dizer que temos ainda muita gente que lembra dos bons tempos do carlismo na Bahia. Em que assunto você acha que a ACM falhou, que errou ao perder a eleição quando ele tinha 60% da preferência do eleitorado, até talvez 3, 4 meses antes da eleição? O que é que faltou à ACM para que ele ganhasse essa eleição quando ele tinha essa vantagem muito distanciada? Gilson, aí eu acho que o próprio ACM Neto ele construiu uma perspectiva de vitória com a boa realização na prefeitura de Salvador. Ele foi um bom prefeito em Salvador, mas ao mesmo tempo, tá certo, um pouco à distância, eu observei algumas coisas que poderiam ter contribuído não positivamente para ele, né? Uma delas eu me refiro, inclusive, por conta de estar falando numa emissora de grande influência, não apenas em Feira de Santana, mas em grande parte do estado da Bahia. Uma delas foi a escolha do vice-governador. Não estou fazendo nenhuma crítica a Ana Coelho, que foi escolhida, mas nós tínhamos uma perspectiva do Zé Ronaldo, né? Que poderia ser o candidato a vice-governador. E o Zé Ronaldo, sem dúvida nenhuma, é uma pessoa da política, uma pessoa de grandes relações, tinha sido candidato a governador da Bahia, numa tarefa política partidária, ele sabia da dificuldade que ele teria que ter no passado, quando se candidatou ao governo, e a expectativa é que ele pudesse formar a vice-governança com o Neto. Acho que isso aí pode ter trazido também alguma dificuldade, como também a questão do MDB, queira ou não queira, um partido que tinha tempo de televisão, tem realmente muita estrutura ainda política no interior da Bahia, coisas assim, né? Mas é muito fácil, Dilson, você fazer análise do que passou, tá? É o tipo do engenheiro de obra feita, né? Eu não quero fazer nenhum tipo de análise assim mais detalhada do que teria sucedido, mas acho que essas coisas talvez possam ter
contribuído, até porque a distância, a diferença nas eleições não foi grande, foi pequena, né? E às vezes uma pequena articulação que não é aquela esperada pode trazer uma consequência desfavorável. Como você falou, o Pablo Roberto, que foi uma expressiva votação, ele mesmo declarou aqui que é candidato. Ele disse, olha, não vou esperar amanhã, depois, vou esperar o que é que vai acontecer, não. Eu sou candidato a prefeito de Feira de Santana, eu quero governar Feira de Santana. Em outro ponto, nós temos o prefeito Colbert Filho, que é do MDB, e que é do mesmo partido do vice-governador Geraldo, né, que é o vice-governador. Aqui o MDB apoiou o Zé Ronaldo, e o Colbert tem dito que ele é fiel a Zé Ronaldo. Mas como ficaria essa questão hoje? Pablo Roberto e Zé Ronaldo, ambos seriam candidatos. Porque Zé Ronaldo diz que não é candidato e nem diz que não é, mas anda como candidato, fala como candidato, se veste como candidato, discursa como candidato. Como ficaria essa situação em Feira de Santana? Adilson, você conhece tão bem a política de Feira de Santana e, enfim, interpreta bem todos esses movimentos. O fato é que tem a dinâmica da política, né? E tem também o tempo da renovação, né? Nós podemos estar passando agora por um período em que Feira de Santana, como você bem colocou aí, esteja na expectativa de alguma novidade, algum quadro novo, né? E, sem dúvida nenhuma, o Pablo Roberto, eu digo isso, quer dizer, reúne todas as qualidades. Ele é um grande quadro, foi 3 vezes secretário municipal, bem-sucedido, portanto, tem a experiência administrativa, ele tem capacidade de articulação, conversa tanto com o Ronaldo, quanto com o Colbert, quanto outros quadros também de outros partidos distintos aí em Feira de Santana. Teve 42.600 votos para deputado estadual. Isso, Dilson, é praticamente uma convocação, é a população dizendo, olha, eu quero que você coloque o seu nome. Então, ele fica numa situação praticamente convocado para ser candidato e tem um apoio, tá certo? Meu apoio pessoal, tem o apoio do presidente do partido na Bahia, o deputado Adolfo Viana, que realiza um trabalho notável de fortalecimento do partido em toda a Bahia. Então, nacionalmente também, ele começa a se articular, tem um apoio nacional. Então, é um quadro que vai enriquecer o debate, né? Isso tem que ser visto como uma proposta que valoriza a Feira de Santana. Feira de Santana merece um debate cada vez mais amplo, pela força econômica, né? Pela influência que tem em toda a Bahia. Então, acho que isso aí vai significar uma contribuição muito boa no processo eleitoral do ano que vem. Então, Pablo Roberto, ele deverá realmente ser o nosso candidato a prefeito de Feira de Santana com amplas perspectivas de vitória. Antônio Baçaí, você que viveu aí a política de São Paulo, viveu a política de Brasília, porque você efetivamente ficou bem plantado lá no foco da política, não é? Com os interesses de São Paulo, da Bahia também. Mas eu lhe pergunto, Bolsonaro hoje ainda é uma expectativa para o futuro ou o bolsonarismo extinguiu, está morto? Não, ninguém pode dizer, ninguém, na política você sabe disso, ninguém está morto, né? Você sabe que sempre tem uma perspectiva de retorno, né? O fato é que o Bolsonaro é um grande líder nacional, não há dúvida nenhuma. Não estou fazendo aqui juízo de valor do governo dele, mas ele é uma grande liderança, foi presidente da República, enfrentando dificuldades, né? Fez também, quer dizer, uma votação extraordinária no enfrentamento com o atual presidente Lula, que é também outra liderança expressiva do país. Então, ninguém pode dizer que isso aí está encerrando. Ninguém pode falar isso. Claro que passa por dificuldades enormes por conta de fatos que estão sendo revelados agora, que muita gente não sabia, mas eu lhe respondo disso dizendo que na política não desconsidere ninguém. Todo mundo tem o seu valor e o presidente Bolsonaro, ele tem muita força no Brasil. Em 5 meses de governo, qual a avaliação que você faz do governo Lula? Olha, sinceramente, eu não vi ainda. Eu esperava mais. Quero deixar claro isso, até porque, pela experiência do presidente Lula, 8 anos presidente da República, né? Uma larga experiência de articulação, de diálogo, né? Eu esperava mais. Agora, um governo que começa com 37 ministérios, já por si só dá um sinal de dificuldade, porque você ter 37 ministérios é difícil até você governar com 37 subordinados diretamente. É uma tarefa complicada, né?
Por outro lado, também você tem um Congresso Nacional bem diferente. O Congresso Nacional é um Congresso que tem muita autonomia, tem muita capacidade de influência na pauta nacional. Eu não vi, sinceramente, avanços significativos como eu esperava. Tem avanço na área do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, né? Isso é uma coisa importante para o país, até porque você não desenvolve, não atrai investimentos hoje no país sem ter uma boa política de meio ambiente. Mas, fora disso, realmente eu não estou vendo ainda aquilo que muitos brasileiros esperavam, né? Torço para que tudo dê certo, porque eu já falei isso aqui antes, quando um governo vai bem, quando um prefeito vai bem, é bem avaliado, quando um governador é bem avaliado, um presidente da Câmara é bem avaliado, significa que a população está satisfeita e que as coisas estão melhorando. Mas, por enquanto, não tem assim uma expectativa daquilo que eu imaginava que pudesse ser. O seu domicílio eleitoral continua sendo na Bahia? Como o meu Seu domicílio? domicílio eleitoral continua sendo baiano? Com certeza. Não mudei o meu domicílio, continua sendo na Bahia e estou fazendo muitas conversações, muito feliz, porque eu estou andando pela Bahia novamente, Dilson, tenho, enfim, dado uma presença maior agora na Bahia e fico muito feliz com os contatos que eu estou tendo com as pessoas, chega no aeroporto, no restaurante, numa feira, no mercado, enfim, as pessoas sempre muito gentis comigo. E isso é uma coisa que me anima muito e alegra muito o meu coração. Você que sentou naquela cadeira de prefeito de Salvador, não é? Como vê o Bruno hoje sentado naquela cadeira? É um bom prefeito, é um prefeito dedicado, trabalhador, presente, né? Ele é um bom prefeito, né? Acho que ele está ganhando autonomia, né? À medida em que o tempo passa, né? E eu vejo com alegria que a cidade está sendo bem cuidada, né? Salvador é uma cidade muito especial. Acho que ela pode até ter mais, né? Ela pode ter mais. Quer dizer, não é só você cuidar da cidade. Salvador é uma cidade que tem que estar sempre na expectativa de ter uma projeção nacional e uma projeção internacional. É isso que eu espero que o Bruno possa encontrar também os caminhos de dar uma projeção cada vez maior à nossa querida Salvador. Bom, então hoje você voltando para a Bahia, além do trabalho que você faz hoje na iniciativa privada de consultorias, vai voltar à consultoria política certamente aqui na Bahia, né? Não é consultoria, porque na política você está sempre aprendendo, embora tenha experiência disso, você sabe que no rádio também é assim, né? Você tem uma experiência extraordinária, é um professor, é um catedrático, é um homem que conhece bem a mecânica da radiofonia baiana e brasileira, mas você sabe que você está sempre aprendendo. As coisas estão sempre acontecendo e você aprende com as pessoas mais jovens, também aprende bastante, né? Eu estou muito feliz, estou voltando aí para fazer essa articulação, tenho conversado com muita gente e vejo com alegria que eu posso realmente dar uma contribuição mais efetiva para melhorar. O que interessa na política, ao fim e ao cabo de tudo, Dilson, é você fazer a política com que ela tenha condições de melhorar as condições de vida da população, né? É isso que interessa, né? Eu, como prefeito, graças a Deus, fui um prefeito sempre muito bem avaliado, melhorei a vida de muita gente, também nos cargos que eu passei, eu sempre trabalhei com muita dedicação, com muita decência, graças a Deus minha vida é uma vida extremamente digna no sentido da atividade política, né? Tenho também uma família muito bonita, enfim, consegui formar uma família muito bonita e estou muito alegre, né? Com tudo que aconteceu e agora quero contribuir mais ainda com a minha Bahia, né? A minha Bahia que não sai do meu coração. Eu passei um período em Brasília e em São Paulo, mas sempre olhando para a minha Bahia. A Bahia é que move os meus sentimentos, é que move meu coração. Pois é, eu quero agradecer a Embaçaí, esperar que a sua volta aqui à Bahia, você nos dê a honra de vir presencialmente aqui à nossa emissora. Tá mandando um abraço aqui a você, o Fernando Moreira, que é seu amigo também, a Ana Paula, que produziu essa matéria, a Bárbara aqui, que está nos ajudando aqui na parte tecnológica aqui dessa entrevista, que é uma entrevista que fica aí, portanto, para todo o estado da Bahia. E desejar a você sucesso na sua volta à Bahia, para comer o acarajé quentinho e nos dá o prazer de vir aqui quando vier comer a carne do sol aqui de Feira de Santana, que eu acredito que o Pablo Roberto deve arrumar aí uma carne bem quentinha para você. Não, com certeza. Eu quero voltar aí à feira, ao seu estúdio, Dilson, rever aí o Fernando Moreira, a Ana Paula, minha querida amiga, a Bárbara, agradecer também pela técnica que ela está fazendo nesse momento. E a você, Dilson, você sabe da nossa amizade, é uma amizade que transcende, né? Essa questão de natureza da comunicação e da política. A amizade realmente
fraternal. Devo a você também muitas coisas da minha vida. Você me ensinou bastante, você sabe disso, né? E eu revelo isso aí com muita sinceridade, né? E a Feira de Santana é sempre para mim uma alegria muito grande. Eu vou combinar com o Pablo, vou combinar com a Eremita, com o Adolfo também, uma ida nossa do partido à Feira de Santana, até para promover um encontro, debates, tá certo? Mais do que pela importância de Feira de Santana, todos nós devemos estar aí presentes, né? Mas eu irei, Dilson, assim que eu retornar a Salvador, devo estar retornando na próxima, final da próxima semana para Salvador, então eu lhe procuro, vou ligar para você, ligar para a Ana, aliás, a Ana é que toma conta de tudo aí, não é você, não estou sabendo que é a Ana, né? Não, quem manda, ela que é a produção. E às vezes a pessoa liga pra mim e diz, olha, no programa eu não sei de nada. Só quem sabe é a Ana Paula, quem decide tudo. Porque eu aqui só sou, eu e Baçaí, o apresentador. Chega aqui, tá tudo pronto, meu amigo, maravilhoso, tá tudo pronto. A Bárbara já processou todo o esquema técnico, o Fernando ali de um lado, do outro também. Todo mundo trabalhando, aí chega aí o velhinho aqui pra sentar na bancada. Pois é, isso você é feliz, você tem uma equipe, ninguém faz nada sem uma grande equipe, né? Você sabe disso, Dilson. Você tem uma grande equipe. Aí quando você entra no estúdio, já está tudo armado aí, a cama está feita, o café está quente, a aguinha está gelada, né? Você só entra mesmo para fazer o que você sabe fazer, né? Então eu iria aí para rever esses queridos amigos, né? E rever também tanta gente boa em Feira de Santana. Eu falo como o Mário Guedes. Mário Guedes disse, olha, eu tô contando os dias, porque a gente vai envelhecendo e ficar contando os dias, não precisa preocupar com muita coisa não, deixa que o pessoal faça a comida pra gente comer, porque eu particularmente aos 77,8, né? Tenho que contar bem os dias, ficar contando com calma, tranquilidade. Mas um abraço forte, bem embaixo aí. Um abraço, isso. Mas você está sempre ensinando a todo mundo. Quem está aí sabe, né? Quem está aí sabe, você é um sujeito super respeitado, né? Quando você fala, as pessoas param para ouvir, né? Importante, a pauta também do programa é sempre uma pauta de interesse, de oportunidade local, de interesse local. Eu fico muito feliz. Eu vou aí dar um abraço, tomar esse café e abraçar também a turma, essa equipe maravilhosa que você constituiu. Ninguém faz isso de graça. Não acontece isso, Dilson, se você não tiver valor. Se você não tem valor, você não consegue formar uma grande equipe. E você tem essa rara felicidade de ter feito uma grande equipe e ter uma audiência fantástica, maravilhosa e ter o respeito que você conquistou ao longo da sua vida pública, porque quem faz comunicação está na vida pública, e tantos bons serviços que você prestou à Feira de Santana e à Bahia. Obrigado, Antônio Baçaí, que nós entrevistamos agora pelas redes sociais, pelo nosso Bom Dia Feira. Um abraço para ele e até